Geralmente as classes de running backs, elas sempre são classes boas, né? Elas não... Como que eu posso dizer? Não tem... Como que eu posso dizer? Sempre tem talento, você sempre vai achar talento, né? Eu acho que a gente pode balizar muito o que aconteceu com o Packers, né? Pegou dois caras assim que a gente nunca imaginou, que passou pela cabeça, que era o Aaron Jones e o Jamal Williams, né? E o impacto que os dois deram, né? O Aaron Jones está até hoje lá, aceitou até corte de salário para jogar no Packers. E eu acho que essa classe ela tem alguns caras interessantes. Só que tem aquilo, né, Ricardo? Aí a gente vai voltar naquela questão que a gente estava discutindo lá no começo. O running back vale pegar na primeira rodada? Eu acho que, né? Eu tenho até mais restrição para running back em primeira rodada do que tight end. Mas, enfim, dá a sua visão aí sobre esses prospectos de running back. Cara, running back na primeira rodada não dá, assim. Por mais que a gente tenha jogadores espetaculares e prospectos... A gente tem um prospecto, no caso, que possivelmente esse sim dá para falar com um prospecto geracional, que é o Bijan Robinson, mas é sempre complicado, cara. Questão de valor, nessa posição especificamente é duro. Não dá para tu gastar um capital de draft. Não sou fã nem de gastar capital de segundo dia de draft em running back, quanto mais primeira rodada. Mas, assim, essa é uma classe muito forte, cara. É uma das classes mais fortes de todas as posições, assim. Acho que o running back tá ali no topo, tem muito talento. E tu citou, por exemplo, o Aaron Jones e o Jamal Williams, né, que foram draftados pelo Packers naquele ano. Uhum. Em situação similar de ter uma classe também forte, que se mostrou realmente muito boa, né, no desenvolver dos anos. E eu acho que essa é uma classe que tem tudo para... que ela é muito boa enquanto... cheio de jogadores excelentes enquanto prospectos e que podem se pagar e valer demais para o futuro, cara. Eu acho que tem muitos bons jogadores aqui de diferentes biotipos, diferentes características, que são caras que devem se pagar e ter uma carreira bem sólida na NFL. Assim, é óbvio que o Bijan Robinson puxa a fila desses todos. É um cara, fantástico. Se não fosse realmente a questão do valor da posição, seria um cara para estar sendo considerado aí, sei lá, top 10 com tranquilidade, questão de talento, mas não tem como a gente dissociar isso. O running back é assim, a gente consegue manufaturar essa produção, e, tá mais que claro isso a essa altura do campeonato, uma discussão que eu nem vou muito entrar no mérito, mas o Bijan puxa a fila e a gente tem vários outros grandes, como o Jahmyr Gibbs, como o Tyjae Spears, eles são todos caras que eu tenho ali, que acho que estão realmente no topo da posição, caras muito bons, que devem ser jogadores que realmente vão liderar um backfield na NFL no futuro próximo. Então, é uma posição realmente muito forte. Eu acho que, assim, olhando para o Packers, a gente é uma posição que deve pintar em algum momento do draft. Eu espero que no terceiro dia, porque é onde realmente eu acho que o valor, a questão do valor e da qualidade ali, elas se encontram. E nessa classe especificamente, tu vai ter, eu acredito, com uma boa quantidade de valor disponível no terceiro dia. Eu acho que o Packers fez muito bem isso naquele tempo de draftar o Aaron Jones aliás, draftar o Jamal Williams e o Aaron Jones, né? O Jamal Williams foi draftado até uma rodada antes. Foi. Então, assim, eu acho que é uma classe que dá para tu aproveitar e puxar um gatilho no terceiro dia, porque ela vai te dar essa oportunidade de sair com um bom valor e com um cara pro futuro, realmente. E pode colaborar agora e também no futuro. E, assim, se a gente for olhar para o Packers especificamente, o Aaron Jones aceitou o pay cut esse ano, mas a gente não sabe se ele ainda fica para o ano que vem, justamente pela questão salarial. O salário continua grande para o running back. É o último ano de contrato do A.J. Dillon, que sinceramente é um cara que eu não consideraria renovação, a não ser um contrato de um ano, alguma coisa muito barato, mas ainda assim me incomoda se ele fosse o cara para, de repente, liderar o backfield do Packers, me incomodaria, não acharia que seria a melhor opção, não acho que ele tem esse perfil, acho que é um cara realmente para dar uma mudança de ritmo, como ele faz, um estilo de carregada diferente, mas, enfim, então, assim, é o último ano dele de contrato, então é uma posição que o Packers pode estar endereçando aí no terceiro dia. Sim, não, e tanto que
tá tendo até uma procura pelo Packers, né? Pelo que eu vi, andei vendo, acho que teve pelo menos uns 3 ou 4 caras assim que o Packers andou indo atrás. Mas eu vou na tua linha. O Bijan Robinson é um cara assim, fora de série, né? E é um cara que daí até fui ver os dados dele na carreira, no college, né? Um cara assim que é muito marcado pela questão das corridas mesmo. Mas aí eu fui ver a questão de recepção, né? Que é uma coisa assim que hoje em dia um running back tem que saber receber passe também. E eu achei interessante que ele teve 60 recepções em Texas e 805 jardas. Então é um número considerável, ainda mais 8 TDs. Então é um cara assim que mostra que tem certa razão de estar ali, como que eu posso dizer, sendo cotado para a primeira rodada. Mas é claro que eu não escolheria. Eu não, sinceramente. Já o Jahmyr Gibbs, eu gosto muito dele. Ele me lembra muito, assim, pelo estilo de jogo dele, me lembra muito o Camara, que é um cara assim que vai serve como que eu posso dizer assim, de várias formas no ataque ali, vai bem recebendo passe, vai bem correndo. Então, um cara assim, para dia 2, assim, que eu acho que quem for escolher é um cara bem legal ali para ter no backfield. E outro nome, assim, o Tyjae Spears eu vou falar um pouquinho depois, porque ele é o meu crush dos running back. Eu adoro ele, porque, olha, mas enfim. Mas só que você falou da questão do Aaron Jones, né, Ricardo? Qual nome, assim, que você viria na tua mente, assim, que pô, mas seria um cara interessante para o Packers, tipo, trabalhar ele para substituir o Jones. Eu vi um cara, assim, que até acho interessante, que é o Charbonnet. Cara, o Charbonnet é excelente, eu também gosto muito, é um dos caras com a melhor, assim, melhor visão da classe, uma das melhores, assim, um cara que consegue enxergar, usar bem questão de gaps, questão no campo aberto, apesar de não ser tão explosivo, ele tem uma velocidade bacana, é um cara mais parrudo. E, pô, ele, para ser um carregador de piano, ele é um cara que eu acho que vai ter bastante êxito na NFL. Assim, eu acho que ele é um cara que vai estar saindo um pouquinho mais alto. Talvez segundo dia eles já estejam ali puxando o gatilho nele, mas eu gosto do jogador, é um jogador muito interessante. Assim. Pensando especificamente em jogadores, até para draftar com características similares ao que como tu citou, o Aaron Jones, um cara que chega no terceiro dia, que de repente ele tem um upside bacana de desenvolvimento. Eu acho que tem alguns e com características diferentes. Eu acho que, por exemplo, tem o Sean Tucker de Syracuse, é um cara que eu gosto muito. Também. É um cara que eu acho que ele tem potencial para chegar no backfield, conseguir aos poucos galgando ali, conquistando toques e quem sabe no futuro conseguir se tornar um running back titular. Ele teve um probleminha, né, de lesão que o impediu de testar no Combine, de testar em Pro Day, mas eu potencial bacana. Eu acho que e aí eu tô falando aqui de terceiro dia de draft, tá, gente? Só pra galera se ligar, né? Mais ou menos esses caras estão cotados, né? Tem um nome que eu até já falei no Twitter, que é o Israel Abanikanda, de Pittsburgh, que é um cara que eu gosto muito. É um dos jogadores mais jovens da classe, é um cara que ele tem um combo de velocidade e tamanho realmente espetacular. Ele teve é um cara que vem, né? Tem um background do atletismo, ele competia em atletismo e, pô, isso já diz muito sobre o jogador. Ele tem um tempo de 100 metros rasos lá ainda no high school espetacular e ele conseguiu transferir isso para o college. Teve uma grande temporada. Agora sim, um jogador com um estilo um pouquinho mais diferente, um jogador que ele é mais... ele é pesado, forte, mas ele também tem essa capacidade de correr off tackles, de ser aquele cara com velocidade para de repente explodir até a end zone. É um jogador que eu gosto muito, até já citei como um dos meus patrocinados. Além disso, Evan Hull, um jogador muito interessante de Northwestern, é um cara que atleticamente ele até se destacou bastante no Combine e a gente consegue visualizar isso realmente no tape. É um cara muito interessante, ele vai bem na proteção passe, que é uma coisa que a gente não pode menosprezar, né? Uma habilidade que ela é muito
valiosa, né, na NFL nos dias de hoje. Todo time precisa de um running back que consiga ajudar na proteção ao passe para as terceiras descidas. Além disso, ele é um cara que consegue ir bem no jogo aéreo, recebendo passes e consegue agredir e ser uma arma perigosa em campo aberto. Então é um cara que eu gosto também para terceiro dia e até já um pouco mais abaixo, né, final de draft. O Abanikanda, que eu falei, ele tá ganhando um hype, de repente não duvido de sair no final do dia 2, mas eu acho que é um cara ali para quarta, quinta rodada, também é um nome interessante. O Kendre Miller, de TCU, é outro nome que eu gosto muito. Pode não ser esse jogador de explosão, de repente, a qualquer momento, ele levar até a end zone, né, de ser aquele cara do Romy Run, como a gente costuma falar, mas é um cara que produz, é um cara que, tô dando volume a ele vai lá, ele não tem medo. É um cara que ele ganhou a competição por exemplo, né, lá em TCU, no backfield de TCU, ele ganhou a competição do Zach Evans, que era um cara muito bem cotado, né, é um cara que, outro running back, teve que se transferir de TCU para ter mais espaço, era um cara recruta 5 estrelas, muito bem cotado, acabou tendo que sair de TCU porque não estava conseguindo render lá, e o Kendre Miller ganhou, conquistou essa vaga, e foi muito produtivo, né, nessa boa campanha de TCU aí no último ano, que levou eles até a final do college. Então, assim, é outro cara que eu acho que eu vejo muito valor no terceiro dia de draft. Eu acho que todos esses jogadores são jogadores que eles chegam para agregar de alguma forma no backfield e com a perspectiva de, para o futuro, de repente, né, tudo dando certo para eles, conseguirem essa pegada, esse desenvolvimento, se manter. São caras que podem assumir, eventualmente, como running back 1.